Fala galera, bom dia, boa noite, muito bem-vindos à minha live aqui de final de ano. A gente vai conversar hoje sobre o estudo técnico preliminar, que eu considero um documento um artefato, um documento, né, de planejamento ali disruptivo, né? Traz inovações interessantes para todas as contratações a nível de administração pública, certo? E eu espero que vocês conheçam a Instrução Normativa número 40. Eu vou estar aqui com o computador no apoio para a gente discutir o ATP, tá? Bem-vinda, Diário de uma Pregoeira. Vamos conversar sobre estudo técnico preliminar. Eu acredito que você deve receber aí no seu órgão, né? Processo com alguns estudos. Na verdade, se deve tratar mais com um edital, né? Mas o estudo ele embasa o termo de referência e certamente deve chegar alguma coisa do estudo aí para você, né? Então, eu vou fazer um breve histórico aqui de como é que foi criado o estudo técnico, né? Como é que ele surgiu aí no contexto da administração pública federal. Por enquanto, ele é adotado pela administração pública federal e está como obrigatório na nova lei de licitações, né? Mas eu acredito que ele é mais usado dentro da administração pública federal porque existem várias instruções normativas que dispõem sobre ele, né? Então ele foi inicialmente, diga aí, Geudson, beleza, meu amigo? Ele foi inicialmente criado através da IN número 5/2017. Deixa eu acenar aqui para a galera. Chamar o pessoal para live, a galera movimentar isso aqui, né? E aí a gente tem uma discussão mais rica, né? Certo? Vamos lá. Quem é que tá por aí? Dá um alô. Tô vendo o Wagner aqui. Geudson, dá um oi aí no chat se vocês estão acompanhando aí. Hoje eu vou falar sobre o estudo técnico preliminar, tá? Quem quiser fazer perguntas aí pode colocar nos comentários que eu vou acompanhando. Diário de uma Pregoeira. Precisamos analisar todo o processo antes da publicação do edital. Portanto, também precisamos conhecer sobre a ATP. Exatamente, é importante, com certeza. É uma prática de gestão, uma prática de gestão importante, né? Você tentar ver ali todo o processo, como é que ele foi criado, como é que ele nasceu, por que ele nasceu, né? Então isso é muito importante e muitas vezes o pregoeiro não tem tempo, né? Ele termina lendo só o edital e alguns trechos do edital, são tantos editais para tocar para frente que às vezes ele nem tem tempo de chegar a esse nível de profundidade de ATP, mas é importante saber como é que aquela licitação, entender como é que aquela licitação foi pensada, né? Foi estruturada e organizada, né? Muito bom, Diário da Pregoeira. Então, dando início aqui à nossa live, o ATP ele aparece pela primeira vez, pelo menos que eu tenho conhecimento, digamos assim, lá na IN Instrução Normativa número 5/2017, certo? Então, desculpa. Então lá na IN ele é mencionado a primeira vez. Essa IN ela é totalmente direcionada para serviços, né? Então os órgãos públicos que têm melhor nível de governança, eles começaram a adotar essas exigências que estão lá na IN, principalmente quando vão contratar mão de obra, né? E serviços também, enfim. E aí ela começou a ser utilizada ali pela administração. Eu acredito que muitos órgãos estaduais e municipais eles não se utilizam ainda do ATP, então eles só fazem no máximo ali o termo de referência. Que quando é bem feito é bom também, mas é importante conhecer o ATP e se apropriar das exigências e entender o que é que o ATP representa dentro do processo licitatório, né? Então, o que é que ele... Seja bem-vindo, Amanda. O que é que ele traz de tanto de novidades, como de inovações, como de benefícios, né?
dentro ali do processo licitatório como um todo. Então, como é que vai acontecer mais ou menos aí o processo de planejamento de uma contratação, tá? Uma unidade, ela vai ter uma unidade requisitante, solicitante, quer que seja, que você possa chamar, ela vai ter uma necessidade de contratar alguma coisa, como todos os órgãos têm, né? E aí ela vai formalizar essa demanda, né? Vai enviar um documento de formalização da demanda para o setor de licitações do órgão, né? Então, esse setor de licitações ele pode ter várias denominações, enfim. É o setor que providencia, viabiliza as licitações dentro daquele órgão. Então, ela vai formalizar essa demanda. O setor de licitações, é importante que ele tenha um pessoal que trabalhe com planejamento, tá? Então, um pessoal que entenda disso. E que esse pessoal consiga se comunicar bem, né? Entrar em contato com essa unidade e entender qual é a demanda dela. Então, você pode instruir um processo, a unidade pode mandar um ofício, esse documento de formalização da demanda pode ser... É uma comunicação que a unidade requisitante vai fazer com o setor de licitações. E aí, nesse documento de formalização da demanda, você vai poder fazer o quê? Você vai poder instruir uma equipe de planejamento, que é o que a IN número 517 recomenda, né, exige. A equipe de planejamento é um grupo de servidores, é um conjunto de servidores que tem competências, diversas competências técnicas, referente ao objeto, e também deve-se ter uma pessoa que entenda de licitações ali naquele grupo. E aí esse pessoal vai se unir para começar a pensar na licitação como um todo. Então, vai existir ali, na minha opinião, a pessoa que é do setor de licitações, ela vai atuar como um coordenador dessa equipe, digamos assim, e ele vai tentar extrair o que de melhor tem naquela equipe, em termos técnicos, para a contratação. Então, ele vai explicar como é que é a contratação hoje em dia. Muitas vezes as pessoas... Muitas vezes as pessoas não sabem que existe essa necessidade de ter uma equipe de planejamento, tá? A equipe de planejamento é importante também para dar um apoio ao pregoeiro na fase de aceitação, na fase de pregão, quando a licitação vai optado por pregão, geralmente é optado por pregão, hoje em dia a maioria das licitações, pelo menos a nível federal, licitações mesmo, né? São pregões. Então essa equipe de planejamento ela vai estar ali no apoio para aquele pregoeiro, né? Para dar o parecer, para aceitar uma proposta, coisa do tipo. Então, diga aí, Rafael Ícaro, seja bem-vindo, meu amigo. Estou falando sobre ETP, é uma honra aqui receber a sua visita na minha live. E a gente vai ter essa equipe e ela vai ser formalizada pela autoridade competente, né? Então, a autoridade competente baixa ali uma portaria e formaliza essa equipe. Então, esses servidores, esse conjunto de servidores, eles vão ficar responsáveis. E aí, Geudson, manda uma pergunta aí pra gente. Não se esqueça de dar um joinha, né? Essa equipe de servidores vai ficar responsável por aquela contratação específica. Então, existe uma demanda ali da unidade, né? Um problema que ela, sei lá, você pode ter necessidade de manutenção de um elevador num prédio lá de uma unidade sua. Vou dar um exemplo aqui, que eu trabalho na Universidade Federal. Então, a unidade tem aquele problema e você vai resolver aquele problema montando a equipe e providenciando a contratação. Então, e aí se dá início à contratação, né? Você vai ter a equipe montada já e aí você vai começar a escrever o estudo técnico preliminar. Então, o estudo técnico preliminar, ele é um documento que ele vai trazer, ele vai fazer uma discussão sobre as possibilidades de solução para aquela sua demanda. Então, supondo que existe essa demanda de conserto, né, manutenção, na verdade, de elevadores numa unidade específica da administração pública. É importante que você monte uma equipe que entenda, tenha pelo menos uma pessoa que entenda de elevadores. Então, pode ser um engenheiro mecânico, não sei. O interessante é que você busque dentro da sua organização, do seu órgão,
alguém que entenda desse objeto, que possa lhe dar um apoio na elaboração tanto do estudo técnico como do termo de referência, do edital e no parecer, e também no momento lá de recebimento do material. Tá? Então, a própria IN, ela diz que você pode, a IN 517, diz que você pode colocar o fiscal do contrato naquela equipe de planejamento. É um assunto um pouco maçante, assim, qualquer coisa vocês façam perguntas, eu vou tentar ser mais fluido, mas realmente é um assunto bem técnico. Então, qualquer coisa podem interromper aí, fazer uma pergunta, tá tranquilo, viu? Então vamos lá. Como primeiro tópico aqui para o estudo técnico, né, nos atendo aqui a Instrução Normativa número 40, né? Ela diz que é o seguinte: o primeiro tópico vai ser a descrição da necessidade da contratação, considerando um problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Então você vai ter que montar a equipe, e a equipe vai junto. É bom também outra coisa, você colocar uma pessoa da unidade que está interessada naquela contratação. No nosso exemplo aqui é uma unidade que quer fazer a manutenção de um elevador. Então é bom que tenha uma pessoa técnica e uma pessoa também da unidade que tem interesse nisso aí, tá? E você vai ter que fazer a descrição desse requisito. E aí você vai começar a escrever a necessidade. Você vai apontar o que a unidade faz, qual é a função da unidade dentro da instituição, quais são os benefícios que a unidade traz para aquela instituição. E aí você vai relatar qual é aquele problema que existe na unidade e que você precisa de uma solução. E aí você já vai sugerir uma possível solução na descrição da necessidade para aquele problema que você tem lá. Então, isso tudo vai ser construído em conjunto, né? Então, é aconselho que vocês façam. Se reúnam com a equipe de planejamento. Se hoje em dia você pode utilizar Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, todos esses aparelhos, esses dispositivos de aplicativos de videoconferência, e explicar para a unidade que você vai fazer um preenchimento conjunto ali. É uma reunião que você vai escrever junto, né? É um documento que é escrito a várias mãos. Minha opinião, eu acho que é melhor você escrever assim, porque a própria além de ser opinião, é uma coisa que eu percebi que funciona, né? Então eu faço isso na prática. Eu geralmente me reúno com a equipe de planejamento, explico, e geralmente os resultados são melhores. Os ETPs são mais bem escritos e trazem muitas novidades, muitas inovações. Então você vai trazer ali a descrição da necessidade. O segundo tópico é a descrição dos requisitos da contratação, né? Então, na IN diz que são requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade. Então você vai trazer o que é que precisa quais são os elementos mínimos ali que são necessários para que a contratação aconteça. Então você vai contratar uma empresa que para manutenção de elevadores, ela vai ter que ter uma certificação específica, digamos. Então vai estar lá na descrição dos requisitos. É um requisito, ela tem que ter essa certificação para ser uma empresa considerada apta para fornecer aquele objeto, né? Para prestar aquele serviço. Então essa descrição dos requisitos é mais ou menos isso, né? Você vai trazer elementos mínimos para que aquela contratação aconteça. Para quem ainda tá aí online comigo, dá um joinha aí, pode fazer uma pergunta também que a gente responde, tá? Então passando aqui para o terceiro tópico, né, do ETP, seria o levantamento de mercado. Então ele coloca aqui levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções. Então aqui nesse tópico você vai pensar nas possíveis soluções para a sua demanda. Então eu tenho um problema de manutenção de elevadores. Quais são as possíveis soluções atuais no mercado
para que eu possa resolver esse problema. Eu posso contratar uma empresa, fazer um contrato com ela para que ela fique constantemente, a cada chamado, resolvendo os problemas que forem aparecendo dentro dentro do órgão. Posso fazer essa contratação. Eu posso contratar uma empresa que fornece só as peças e eu tenho um pessoal capacitado dentro do órgão que entende de manutenção de elevadores. Então eu vou usar o pessoal que já é servidor público, que... Seja bem-vindo, André, seja bem-vindo, Karina. Bem-vinda, Karine, no caso. Então, assim, são as soluções possíveis. Para essa demanda que a gente está discutindo aqui, essa demanda hipotética, você teria duas soluções, né? Você poderia contratar uma empresa que vai dar manutenção para você, já com a inclusão de peças, ou você poderia comprar suas peças e, tendo a mão de obra interna na sua instituição, você se utilizar da sua mão de obra própria para resolver os problemas que aparecerem, tá? Então, a grosso modo eu vejo essas duas soluções, mas, como eu digo, eu sou do setor de licitações, né? Então eu não teria tanto o que trazer de solução, por isso que é importante a gente montar uma equipe de planejamento e essa equipe vai poder sugerir talvez outras soluções. Então é meio aquela ideia de sinergia, de a união faz a força, várias pessoas se envolvendo na contratação e sugerindo possíveis soluções. E aí você, nesse tópico de levantamento de mercado, que é o terceiro tópico, você vai pensar mesmo nas soluções possíveis. Você vai fazer tipo um brainstorming e vai jogando ali aquelas soluções. E aí você vai ter que optar por uma solução no próximo tópico. Que aí o próximo tópico é a descrição da solução como um todo. Você vai primeiro pensar nas soluções possíveis e depois você vai escolher uma e nesse tópico 4 você vai se aprofundar nessa solução. Então digamos que você escolheu a solução para manutenção, contratação de empresa para manutenção, com fornecimento de peças. Então você vai se aprofundar nesse tipo de contratação e vai explicar como é que ela vai acontecer. Então aí você vai colocar exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, acompanhada das justificativas técnicas e econômicas da escolha da solução. Então, nesse tópico, você vai escolher, apontar a solução escolhida e vai justificar de forma técnica e econômica. Às vezes essa solução é até mais cara, mas ela é a única possível. Então você vai ter que explicar que ela é a única possível. Ou então, você pode justificar também com base no custo, né? Você vai ter que sempre estar olhando para essas duas perspectivas, né? A perspectiva técnica e a perspectiva econômica na sua escrita do ETP. Pedro, eu posso optar por uma solução mais cara? Pode, desde que você justifique no ETP e explique por que você está optando pela mais cara, que a priori pode parecer mais cara, mas lá na frente vai gerar uma economia para o órgão público, ou então vai trazer uma facilidade na execução contratual. Então, isso tudo tem que ser explicado nesse tópico de descrição da solução como um todo, tá? Então, eu vejo esses 4 tópicos iniciais como, digamos assim, a parte mais importante do ETP, que é a parte que você vai poder inovar para a resolução de uma demanda. Então, muitas vezes a administração pública ela fica presa num tipo de solução e ela deixa de olhar para outras soluções que podem facilitar a vida dos gestores e até mesmo trazer economia para o órgão. Então, faltava esse tipo de documento, de artefato dentro do escopo do planejamento da administração pública para que essa discussão possa ser feita, né? Então, esses 4 tópicos eu vejo como os mais importantes assim. O resto são tópicos que você vai trazer algumas informações importantes, mas são informações, ao meu ver, mais burocráticas, tá? Então, por exemplo, você vai trazer no 5º tópico, você vai trazer a estimativa das quantidades
a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte. Galera, me diz uma coisa, está fazendo sentido para vocês essa live, essa conversa aqui que a gente está tendo sobre ATP? Se está fazendo sentido, dá um joinha aí nos comentários, dá uma curtida, para eu saber que vocês estão me acompanhando aqui. Certo? Por favor, né? Então, a gente tá na estimativa, né? Você vai ter que trazer a estimativa das quantidades a serem contratadas com o histórico de cálculo, a memória de cálculo, né? Como é que você chegou naquele quantitativo? Não é chegar lá e colocar, eu quero contratar tantas unidades de alguma coisa, ou tanta quantidade de bens e tal. Você tem que ter... Você se baseou em quê? Histórico de consumo? Você se baseou numa média ponderada? Você fez uma regressão linear? Tem vários cálculos que você pode... Várias fórmulas que você pode se utilizar para fazer esse cálculo. Tá? Então esse é o jeito certo de fazer a estimativa das quantidades. Você pode colocar a quantidade que você quiser, desde que você tenha uma memória de cálculo ali válida como justificativa. Tá? Bom, a gente parte para justificativas para o parcelamento. Diga aí, grande Cleiton, seja bem-vindo. A gente parte para justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável. Então, você vai ter que explicar aqui por que você está parcelando, está dividindo a solução, né? Se você vai dividir ou não. Então, você vai contratar uma empresa para fazer a manutenção desse elevador, digamos, que é nosso caso hipotético aqui. Beleza, você vai contratar aquela empresa, vai contratar o todo, então você não vai precisar justificar. Mas se você precisar dividir, né, parcelar aquela contratação, você vai ter que justificar por quê. Né? E também você vai dizer por que não... Pronto, aí aqui finaliza essa justificativa. Né? Partindo para o tópico 8, né, você vai ter que falar sobre as contratações correlatas ou interdependentes. Então aqui você vai mencionar contratações que são relacionadas a essa outra contratação, se existirem. Então às vezes você está fazendo duas contratações que elas são ligadas. Às vezes você vai... Já aconteceu comigo, a gente estava querendo comprar material hospitalar e a gente separa, porque são uma grande quantidade de itens, e não são contratações interdependentes, uma não depende da outra, mas elas são correlatas. Então, esse processo de planejamento está correlacionado a esse outro processo de planejamento aqui. Então, essa menção deve ser feita aqui no tópico 8. Tá? Partindo para o tópico 9, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a demonstração do alinhamento da contratação entre a contratação e o planejamento do órgão, identificando a previsão do plano anual de contratações, ou se for o caso, justificando a ausência de previsão. Então é o seguinte, nesse tópico você vai explicar se aquela contratação que você está pretendendo fazer, ela se alinha com algum plano estratégico ou gerencial da instituição. Então, aquela contratação, ela está relacionada com um plano de gestão, ela está relacionada com algum documento que a instituição tem de planejamento estratégico, ela está alinhada com algum interesse daquela unidade que está sendo beneficiada com a contratação. Então tudo isso você vai colocar nesse tópico aqui, no tópico 9. É o alinhamento da contratação, tá? Com algum documento, algum planejamento formal do órgão, tá? Então você vai colocar aqui. E também você vai ter que mencionar aqui se essa contratação ela foi inserida ou mencionada, no caso, né? Inserida mesmo no plano anual de contratações da instituição. Então todas as contratações, não sei se vocês sabem, elas têm que ser informadas no plano anual de contratações daquele órgão. Então todo órgão, anotem aí, de acordo com a Instituição Normativa número 1/2019, todo órgão tem que fazer
o seu plano anual de contratações, entrar no sistema PGC, que é o sistema do Comprasnet, né, um dos subsistemas do Comprasnet, e fazer e prestar essa informação. Por quê? Porque no futuro eu acredito que os órgãos, o Ministério da Economia vai coletar esses dados e vai utilizar esses dados na elaboração do orçamento. Existe forma mais técnica, falando de forma mais técnica, existe um documento de planejamento a nível orçamentário chamado Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Então, essas informações devem ser utilizadas para a LOA futuramente. Então, todo órgão ele tem que fazer, inserir as contratações, todas as contratações que ele vai fazer naquele ano para o ano subsequente. Então, por exemplo, agora, entre, se eu não me engano, fevereiro e abril, os órgãos eles vão ter que informar o que eles pretendem contratar para 2023. A gente vai entrar em 2022 depois da manhã, né? Então, no comecinho de 2022, o órgão ele já tem que se planejar para as contratações de 2023. Por quê? Quando você informa em 2022, o governo federal, o Ministério da Economia, ele pega essa informação de compras e ele coloca na lei orçamentária de 2023. Só que a lei orçamentária de 2023, ela vai ser planejada em 2022, ela vai ser elaborada em 2022. Então é por isso que existe essa necessidade de informação do PAC logo no começo de 2022 para o que vai ser contratado em 2023, tá? Galerinha, mais uma vez, se está fazendo sentido para vocês, dá um joinha aí. Tá variando aqui, a gente tem 3 pessoas assistindo, muito bom, excelente. Agradeço pela presença de vocês, fico muito grato de estar contribuindo aí, trazendo conteúdo aqui para vocês, compartilhando um conhecimento aí de alguns anos que eu tenho, tá? E se possível, compartilhem aí com o pessoal que vocês acham que tem interesse nesse assunto. É um assunto muito específico, né? Muito técnico e tal, mas é o que eu gosto de falar, então a gente fala o que gosta, né? Então, avançando aqui na análise do ATP, né? A gente vai para o tópico de resultados pretendidos. Então ele vai colocar resultados pretendidos em termos de efetividade e desenvolvimento nacional sustentável. Então geralmente você vai colocar, aqui ele está falando de uma forma bem genérica, né? A gente vai colocar o resultado pretendido para a unidade. Então se você vai contratar ali a manutenção de um elevador, você quer que o elevador fique funcionando da melhor forma possível, que ele nunca quebre, enfim. Que as pessoas, que você não tenha problemas de ruptura, né? Que as pessoas não sejam prejudicadas por deixar de poder utilizar aquele elevador, né? Então, já aconteceu comigo, eu trabalhava numa unidade que ela tinha uma plataforma de elevação para cadeirantes. Então, veja só, o cadeirante ali ele se prejudicava, ele não podia ir sozinho para o próximo andar porque aquela plataforma não estava com a manutenção em dia, né? Então veja só o tamanho da importância da contratação. Então favorecer o direito das pessoas de ir e vir, né? Então é isso, o resultado pretendido é o tópico 10, tá? Você vai explicar ali quais são os resultados pretendidos com aquela contratação. Você vai enumerar ali os benefícios que a contratação vai trazer. Isso tudo você vai fazer junto com a sua equipe de planejamento, tá? No tópico 11, providências, né? Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive contra a capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual e adequação do ambiente da organização. Meu irmão entrando aí para me ver. E aí, Tiagão? Nesse tópico 11, que são as providências, eu vou trazer alguns casos aqui, alguns exemplos para ilustrar isso aí, tá?
Providências a serem adotadas. Por exemplo, eu tive notícia de uma contratação que ocorreu aqui numa unidade do interior do meu estado, que foi contratado uns robôs simuladores clínicos, né? Então foi comprado um robô que ele simulava um ser humano, né? Então você programava ele infartava, ele tossia, ele chorava, se comunicava, enfim. E comprado também um robô bebê, né? Então era um bebê que simulava ali reações de uma criança, né? Para um curso de medicina que a universidade que eu trabalho tem aqui no interior do meu estado. Só que para operacionalizar esses simuladores tinha que ter uma capacitação, né? Então a gente comprou e lá no edital, lá no termo de referência, foi colocado que a empresa que vendesse ela teria que se comprometer, depois da contratação, de fornecer essa capacitação para os servidores que iriam operacionalizar esse robô futuramente. Então é aqui que você vai colocar essa providência a ser tomada. Ou aqui, ou você pode colocar também na descrição dos requisitos da contratação, que é o tópico lá, número 2. Você pode escolher aí qual que você vai colocar, tá? E é um exemplo que eu trago para ilustrar aí o que é que seria essas providências serem tomadas. Desculpa. Providência ser tomada também. Você pode mencionar, trazendo um contexto agora muito atual da pandemia, acredito que o Ministério da Saúde, quando comprou as vacinas, ele teve que colocar, sim, ele teve que fazer ATP. Eu acredito que lá o Ministério da Saúde tem uma equipe que escreveu o ATP. Ele teve que colocar que a vacina da Pfizer, se não me engano, ou é da Oxford, ela precisa de super geladeiras, né, para poder armazenar a vacina. Então isso é uma providência a ser tomada. Assim que a vacina for recebida, ela tem que ser já imediatamente direcionada para essas super geladeiras aí, super freezers, para conservar e não perder aquela qualidade ali da vacina. Então isso aí vai ser mencionado aqui nas providências a serem tomadas. Aqui também você pode mencionar, por exemplo, se o material que você vai receber vai precisar de um MOOC, um carro MOOC, para quem não sabe, aquele carro grande que tem um mini guindaste ali que vai pegar o material pesado, entendeu? Então, para descarregar você vai precisar de uma equipe específica ali, vai precisar de uma organização com antecedência. Então é interessante que a empresa ligue no momento que for enviar o material, se organize junto da transportadora para o recebimento do material. Então tudo isso pode ser mencionado no ETP e são informações que vão ser levadas para o termo de referência, né? Então essas informações vão estar aqui no ETP, tá? Galera, mais uma vez, se está fazendo sentido para vocês, compartilha aí com a galera que tem interesse. No seu Instagram mesmo, tem um botãozinho aqui, acho que é um tracinho de compartilhamento que você pode compartilhar aí com o seu pessoal, o pessoal lá do seu órgão. Então, quanto mais gente estiver aqui na live, melhor, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade, certo? O tópico 11, né? Tópico 12 agora. Os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento. Então, para falar sobre impacto ambiental, você pode usar o Guia Nacional de Contratação Sustentáveis, eu acho que é da AGU, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, me peçam aí pelo direct que eu mando para vocês, que lá vai ter tudo sobre critérios ambientais a serem citados aqui no ETP. Tem uma pegada forte, né, o ETP também, com relação ao impacto ambiental da contratação. E respectivas medidas de tratamento. Então você vai conversar com sua equipe
e ver se eles têm esse conhecimento nessa área para colocar ali no ETP. E como tópico final, tópico 13, você vai ter o posicionamento conclusivo, né, que ele diz, né? Você vai ter que falar ali no ETP se a equipe acha viável e acha razoável a contratação. Então aí você finaliza, né, essa contratação. Eu faço todo diariamente praticamente o ATP. Então a cada novo ATP é uma nova equipe, então são ATPs bem diferentes, a forma como cada equipe lida, então meio que a pessoa que trabalha com planejamento aí no órgão, ela tem que ter essa habilidade de estimular o pessoal, explicar que o ATP é um documento que parece burocrático, mas ele pode trazer inovações interessantes, né? Às vezes você pode fazer trazer uma diferenciação aí na contratação. Você pode sair da contratação padrão aí que você vai sempre se utilizando para uma nova contratação, por exemplo, sei lá, se no seu órgão você compra ar-condicionado, você pode fazer um ATP para estudar uma possibilidade de locação. E aí você pode ver que essa possibilidade de locação ela não é tão vantajosa para seu órgão. É possível também. O ATP ele nem sempre é favorável, ele é conclusivo, tá? Então você pode concluir que essa contratação, adotando essa escolha de locação, não seja viável. E aí você pode declinar desse tipo de solução e recomendar novos estudos técnicos com base em outra solução. É possível também. E essa solução, digamos assim, que foi considerada inviável, ela vai ficar como histórico dentro do processo, que aí qualquer pessoa do povo ou órgãos de controle vão poder consultar, né? E entender que pelo seu estudo você se reuniu com um grupo de pessoas e concluiu que aquela contratação não é viável. É possível também, certo? Tá, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da live. Eu tentei abordar todo o ATP, trazer um pouquinho do histórico aí do ATP. É um documento bacana de se fazer, fácil, tranquilo. Eu acho que você consegue fazer quando você se propõe a fazer. Então você vai fazendo, a cada nova equipe que você vai se reunindo, você vai ficando mais, seja bem-vinda, Kívia, você vai ficando tendo mais prática. E é isso, é interessante que você monte equipes diversas. Então, quanto mais objetos diferentes você pegar, melhor. Tá? Eu não sei como é que é a organização aí no órgão de vocês, quanto aos objetos, mas onde eu trabalho existe uma divisão por grupo de material, por enquanto, pelo menos. Então, quanto mais diferente for de objetos, melhor. Você vai compartilhar aqui com o pessoal aí que tem interesse em licitações. Estou falando sobre estudo técnico preliminar, tá? Então, eu acredito que é muito possível você aprender a fazer o ATP, é muito tranquilo. Eu estou aqui à disposição se vocês quiserem. Eu dou mentoria nessa área de planejamento. Inclusive o Cleison já fez comigo, acredito que gostou. Tá me devendo um depoimento, né? Vou até cobrar dele um depoimento para postar lá no perfil. E é isso. Eu espero que tenham gostado da live de hoje. Estou à disposição para vocês tirarem dúvidas sobre esse material. Ano que vem a gente vai ter novidades. No final de janeiro eu vou lançar a segunda turma do Descomplica Licitações, tá? Então vai ser bem interessante. A gente já vai para a segunda turma. E é isso. Eu fico à disposição no direct aí. Qualquer coisa, dê um alô. Eu espero que vocês tenham um feliz ano novo aí. Passem bem com a família. Tomem relaxem. E valeu, um abraço. Até mais.